Olá, meu nome é Tiago Barbosa Moraes e vou dar início à apresentação do trabalho intitulado Os Movimentos Epistêmicos em Aulas com Abordagem Histórico-Investigativa, um estudo de caso. Já é consenso entre os pesquisadores da área que a história, filosofia e sociologia da ciência traz contribuições para o ensino de ciência. No entanto, sua implementação na educação básica se mostra um trabalho complexo, por envolver a subjetividade dos sujeitos. Promover a interação entre a história da ciência e a investigação pode superar obstáculos que sozinhas essas abordagens apresentam. Optamos, então, por trabalhar com a abordagem histórico-investigativa. Mas que elementos presentes no planejamento podem auxiliar na tomada de decisão em aulas investigativas? Assim, os quadros teórico-didáticos histórico-investigativos se caracterizam como um instrumento para auxiliar no planejamento e desenvolvimento de aulas com essa abordagem. Os quadros teórico-didáticos se baseiam nos referenciais da ciência integral proposto por Aldrin e nos referenciais de Design-Based Research, para estruturar conteúdos e formas de discutir a história da ciência nas aulas de física. Os quadros envolvem uma etapa de planejamento durante o ciclo formativo e uma de execução durante o ciclo prático. E nestes trabalhos, iremos focar em como o planejamento realizado por 2 licenciandos foram implementados em situação de estágio. Portanto, tivemos como objetivo identificar como o planejamento estruturado a partir dos quadros teórico-didáticos auxiliou nas ações realizadas em sala de aula na condução das atividades histórico-investigativas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, realizada durante 2 aulas de 50 minutos, tendo como recorte histórico a história da eletrostática, de Gilbert à invenção da garrafa de Leyden, nas turmas de segundo ano, no Instituto Federal da Paraíba. A coleta de dados se deu a partir de registro em diário de campos, gravação em áudios e atividades. Na estrutura da análise temos a construção de categorias a partir dos referenciais teóricos, categorização das unidades de contexto e análise dos movimentos epistêmicos em relação ao planejamento. Os movimentos epistêmicos envolvem tudo aquilo que os professores realizam ao desenvolverem atividades investigativas no contexto do processo de aprendizagem de seus estudantes. Construímos, então, 3 categorias de análise. Seria a confirmação, onde ocorre a concordância entre os elementos teóricos e práticos na introdução do problema. A adequação, que seria a adaptação das estratégias em relação às situações didáticas específicas. E conexão, seria o acoplamento de novos conhecimentos ou reestruturação da ordem de instrução prevista. A título de exemplo, trouxemos um movimento epistêmico de conexão. A unidade de contexto, retirada do diário de campo do licenciando A, diz o seguinte: o grupo 2 se questionou quanto à produção da eletricidade necessária para o armazenamento, o que nos proporcionou uma nova ideia para a aula subsequente, a da construção do aparato de armazenamento. Temos como explicação que o licenciando apontou que os quadros teórico-didáticos já tratavam daquelas questões, tanto no contexto da imersão teórica quanto da imersão prática. No entanto, estavam previstos para um encontro posterior, o que facilitou o planejamento. Da análise dos dados, obtivemos no total de 2 movimentos epistêmicos de confirmação, 5 movimentos epistêmicos de adaptação e 3 movimentos epistêmicos de conexão. Concluímos, então, que a dinâmica de sala de aula foi beneficiada pela tomada de ações conscientes e reflexivas voltadas à manutenção do ambiente investigativo, amparado pelo planejamento global e estruturado do episódio histórico presente nos quadros teórico-didáticos histórico-investigativos. Essas foram as referências utilizadas no slide e agradeço pela atenção.